Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Levítico, capítulos 18 ao capítulo 21. Capítulo 18, Deus vai orientar Moisés sobre as relações sexuais ilícitas, como por exemplo, ele vai começar falando: não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde estou levando vocês. Então, você vê que Deus já está falando aqui distante dessas duas práticas, né? E aí, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-no. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. E aí vem começando a colocar aqui as partes sexuais ilícitas. E entre elas, vocês vão observar algumas coisas aqui que era comum antes da lei de Moisés aqui, antes dessa aliança. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. E aí bota: eu sou o Senhor, seu Deus. Não derrame seu pai envolvendo sexualmente com a sua mãe. Aqui está falando do incesto. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Aqui está falando da madrasta, né? Nem com a irmã, nem com a filha do pai, nem com a filha do filho. Porque, se vocês bem lembrarem, antigamente, por exemplo, Sara era parenta de Abraão. Caim foi para a terra de Nod, depois saiu do paraíso. E lá se casou. Casou com quem? Com a própria irmã. A própria mãe de Moisés, Joquebede, e o pai Arão, ela casou-se com Arão, que era o sobrinho dela. Então, por aqui a gente já está vendo aqui que Deus está abolindo essas práticas das relações sexuais, entre a parentela. E isso, além de tudo, isso tem um propósito. Além de você estar estabelecendo normas sociais, normas santas, normas de purificação, você também está prevenindo a progressão de certas doenças genéticas. Quando você casa com um parente próximo, você tem um problema genético que no seu caso não se manifestou, e caso com a pessoa que também tem o mesmo problema genético lá, ou seja, tem dois genes recessivos, ele pode se manifestar no filho, porque vai ter a manifestação dupla da recessividade. Vai aparecer no fenótipo dele lá uma doença genética, pode aparecer uma doença genética. Então, além da questão moral, ética, social e sagrada, tem a questão genética também aqui, né? No capítulo 19, Deus fala das diversas leis para toda a comunidade de Israel: sejam santos porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Ou seja, sejam separados. Ele deu essas normas aqui para a obediência, para a santificação. Ou seja, Deus aqui no Antigo Testamento leva o homem a se santificar para se aproximar dele, diferente do Novo Testamento, que Jesus Cristo se aproximou da gente. Entre essas leis tem: cada um de vocês, respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai, guarde os meus sábados, eu sou o Deus de vocês, não se volte para os ídolos, nem façam para si Deus de metal, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Está falando aqui de honrar o pai e mãe, né? E está falando da idolatria, né? Aqui. Fala também: quando vocês fizerem colheita da sua terra, não colham até a extremidade da lavoura, nem ajuntem espigas caídas da sua colheita. Não passem duas vezes pela vinha, nem apanhem uvas que tiverem caído. Deixem-nos para o necessitado. Você vê que aqui tem um cuidado de Deus com o necessitado, com o pobre. Vocês vão ver lá em Levítico 25, essa mesma fala aqui: cuidado do necessitado. E isso remete à carta de Tiago, que fala que a verdadeira e imaculada religião que Deus aceita é cuidar de órfãos, necessitados, viúvas em suas necessidades, né? Isso remete lá. Você vai ver que tem todo um cuidado com o próximo na lei de Moisés. É um cuidado com o próximo, cuidado com a vida realmente. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Olha só, né? Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista, ou seja, pague em dia, né? Está escrito lá, porque digno é o obreiro do seu sustento, né? Está escrito lá.
Não se levantem contra a vida do seu próximo. E tem uma série de diversas leis aqui, no capítulo 19, falando sobre o cuidado com o próximo, o comportamento social. A honra do pai e da mãe, mas sempre levando em conta para eles serem santos. E novamente a gente fala, por que isso? Porque Deus estabeleceu o povo, o israelita, como uma nação, com o governo dele teocrático, para levar a mensagem dele para outros povos, para Deus ser conhecido em outros povos. Então ele seria uma nação de sacerdotes, né? No capítulo 20, vai falar sobre as punições para o pecado. Diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque era um deus lá em que era ofertado crianças para sacrifício. Crianças eram queimadas, que coisa horrível, né? Para ser executado, o povo da terra o apedrejará, voltarei meu rosto contra ele e eu eliminarei do meio do povo. Então, poxa, você pode perguntar, Deus vai matar o outro lá? Deus não estava interessado em apenas acabar com o pecado, mas com a fonte do pecado. Isso é uma questão ética muito séria aqui. Contaminando assim o meu santuário, que o santuário, Deus ali estava, como dizem hoje esse verbo, tabernaculou. Deus estava tabernaculando no meio do povo ali. Tinha um tabernáculo ali onde a glória de Deus aparecia para o povo. Então Deus cuidava, tinha um relacionamento direto com Moisés e com esse povo todo. Estava estabelecendo o povo, estava estabelecendo a sua lei. Consagrem-se, porém, sejam santos, porque eu sou o Senhor Deus, Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos, pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Então, não é a nossa oferta que nos santifica, Ele nos santifica. Porque quando Deus manda aqui oferecer um macho, um animal macho, um cordeiro macho sem defeito, está apontando para Cristo. Que está escrito que sangue, bodes e holocausto não pode apagar o pecado, mas está apontando para Cristo. Por que sem defeito? Porque Cristo era impecável, era perfeito. Então, a gente vê isso aqui, consagrem-se, ou seja, a gente tem que se consagrar e procurar ser santo. Obediência. Deus está ensinando o povo a obedecer. Fala ainda, se o homem se deitar com uma mulher de seu pai, Deus desonrou seu pai, se deitou com a madrasta. Tem todo um cuidado ético, social aqui, meu irmão e minha irmã. A gente tem que tomar muito cuidado com esse respeito, porque esse povo que estava lá, eles tinham saído do Egito e iam para a terra de Canaã, tão idólatra ou mais que o próprio Egito, né? A gente viu lá nas pragas, lá que Deus atacou cada aspecto da idolatria com uma praga, né? O capítulo 21 fala da regulamentação dos sacerdotes. Aqui diretamente o sacerdote. Diga o seguinte ao sacerdote, os filhos de Arão: um sacerdote não pode se tornar impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe, pai, filho, irmão, irmã virgem, dependente dele, porque por ainda não ter marido. Então, os sacerdotes, eles eram os intercessores entre o povo e Deus, faziam ofertas do holocausto, ofertas de comunhão, ofertas cereal, todos para a Deus por causa do pecado do povo. Então, e ainda orienta os sacerdotes: não rasparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Olha só, que isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque essas lacerações, essas desfigurações eram muito comuns entre os pagãos, como sinal de luto, para obter atenção da deidade, do Deus dele lá, entendeu? Então, Deus tira todo e qualquer aspecto que possa levar à idolatria. Olha o cuidado com isso. E é muito interessante a gente observar isso, né? Fala de qualquer... Olha o que ele fala aqui ainda: nenhum descendente do sacerdote de Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-lo ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo do seu Deus, também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane meu santuário. Eu sou o Senhor que os santifico.
Aqui, meu irmão e minha irmã, a gente precisa levar em conta uma coisa que porque da mesma forma que os sacrifícios tinham que ser sem defeito, os sacerdotes também deviam tipificar a perfeição de Cristo. Então aqui não é uma coisa, Deus está sendo ruim, não é nada disso. Não é nada disso. Ele aqui está tipificando Cristo, Jesus. Jesus é perfeito, perfeito espírito, que é o Filho de Deus, impecável e perfeito fisicamente. Entendeu? Até o sacrifício de Jesus Cristo foi completo e perfeito. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos capacitando e nos orientando a entender melhor a palavra. Glória a Deus.